Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea do IMS e também editor da revista Zoom. É um prazer enorme abrir, né, essa última mesa do nosso festival Zoom, que vem acontecendo desde sexta-feira, com conversas e debates com artistas e curadores variados. Vocês que perderam alguma mesa podem depois acompanhar no YouTube da revista Zoom todas as outras mesas que aconteceram. O festival este ano é inteiro online, por razões óbvias. A gente resolveu manter a distância entre todos, mas manter a proximidade através das telas e manter, acima de tudo, também a discussão a partir das imagens. Isso permitiu também incorporar ao festival uma audiência de outras partes do país e artistas e pensadores também de outros lugares do mundo. O Denilson tem um prazer enorme aqui de apresentar o Denilson Baniwa, que é um grande artista visual e um amigo. Denilson começou a sua carreira trabalhando em espaços de resistência de arte ligados a movimentos indígenas da região amazônica e tem um trabalho muito poderoso e muito necessário que denuncia o apagamento da memória indígena pelo sistema da arte como um todo, mas também o apagamento da história indígena pela sociedade brasileira. Então, é um privilégio poder trabalhar com o Denilson e poder ouvi-lo hoje. O segundo participante aqui da nossa mesa, que está escalado para conversar com o Denilson, é o Ailton Krenak, um ativista muito conhecido e que vem trabalhando enormemente em torno das questões socioambientais, da defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne a comunidades ribeirinhas indígenas da Amazônia, e tem diversos títulos como de comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República, além de doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós, como uma mesa... que está de volta aí. A gente aqui com muita... Eu quero pedir desculpas pelo atraso da mesa, justamente por conta das conexões de internet variadas ao longo, né, na extensão do país. A gente teve alguns problemas técnicos, pelo visto já foram todos restabelecidos. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo o festival com a gente, queria agradecer também a equipe que está arduamente trabalhando aqui nos bastidores para organizar esse festival, e queria agradecer a Paloma, que são as nossas intérpretes de Libras, e que estão ajudando a tornar esse festival cada vez mais acessível. Denilson, muito obrigado. Ailton, muito obrigado por abrir espaço na agenda de vocês tão complicada, tão concorrida. É uma honra recebê-los. E eu queria, então, passar a palavra ao Denilson, que vai fazer uma apresentação e depois vai conversar com o Ailton sobre diversas questões. Opa, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse projeto, junto com o Thiago, junto com a Ailton, que é um grande mestre, e que essa pessoa que eu admiro, que eu tento seguir os conselhos quando posso. Estou muito feliz de estar participando do projeto da Zoom, né, que é uma revista que eu já acompanho e tenho também uma admiração e um carinho muito grande pela revista, e é uma honra estar nessa edição. E também ao IMS, né, que sempre está junto com a gente, a partir do Thiago também. É um prazer estar com vocês, obrigado por todo mundo que está dedicando um tempo para escutar as nossas falas, escutar esse projeto, e é uma honra também estar conversando e compartilhando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha trajetória com vocês. Hoje eu fiz uma apresentação para conversar, que são 3 imagens para a gente conversar, e que eu espero assim passar um pouco de como que eu organizo minhas ideias, de onde que eu parto o meu trabalho, né? O parto realmente como esse lugar da gestação e do parir, né? E tudo tem muito a ver com minha trajetória enquanto uma pessoa que participa do movimento indígena, mas também uma pessoa que transita entre esses mundos, né? Que é o mundo daqui, onde eu estou nesse momento, no Rio Negro, no Amazonas,
e o mundo fora daqui, né? O mundo não indígena, digamos assim. O título da minha apresentação é uma provocação, na verdade, que não se assustem com esse título de Ideias para Acelerar o Fim do Mundo, porque é uma coisa que eu venho pensando um pouco enquanto estou aqui no Rio Negro, sobre como eu aprendi as coisas e como que eu vejo o mundo atual se preocupando com certas com certas questões que, para quem é indígena, né, e para quem é daqui dessa região onde eu venho, são coisas muito simples e muito cotidianas, né, e que fora daqui se tornam grandes questões, grandes problemáticas, e que talvez por isso que o mundo hoje se volta a tentar entender esse pensamento indígena, esse modo de ver o mundo indígena, para que talvez o mundo possa pensar futuros diferentes, mesmo que talvez não tenhamos mais futuro como éramos para ter, né? Então, o título da minha apresentação é essa: Ideias para Acelerar o Fim do Mundo, e um xiste que eu coloquei aqui, que é de um meme que eu gosto de pensar sobre quem somos hoje, né? Esse meme é de uma boneca que é vendida agora no Natal, que ela bebe uma madeira e chora. São as duas únicas funções dela. Então, eu estou vendo a gente nessa situação atual de Covid, de governos do mundo inteiro, né, não só do Brasil, de queimadas e de aceleração do fim do mundo, e a gente está nessa situação agora dessa bebê alive. A gente só bebe e chora, que é o que nos restou de desespero nesse lugar. Mas não se assustem com esse título, acho que minha apresentação vai mostrar um pouco de que eu sou bem mais otimista do que esse título. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, eu estou falando agora com vocês deste lugar, né? Esse lugar se chama Mariuá, ele fica no Baixo Rio Negro, no interior do Amazonas, compreendido no município de Barcelos, né? O município de Barcelos, ele é um dos maiores municípios do Brasil, né, junto com o São Gabriel da Cachoeira também, e é um lugar onde eu passei grande parte da minha vida, né? E esse lugar que está na foto aí é um lugar para onde eu retornei, né, agora, e estou tentando me reentender como parte desse território. Talvez porque eu tenha ficado muito tempo fora daqui, acho que está na hora de voltar e de me enraizar de novo. Esse lugar foi onde eu vivi com meu pai, com minha mãe, com meu irmão mais novo, onde a gente pescava peixe ornamental, eu não, né, meus pais, e era um modo de sobrevivência nesse mundo que estava se transformando aqui no Rio Negro, um mundo onde a subsistência já estava sendo baseada no extrativismo, na extração dos meios naturais, e muitos indígenas se viram nesse lugar, que eu acho que hoje está no ápice desse modelo extrativista, né? onde não há mais possibilidade de sobrevivência se não for da extração dos meios naturais, sejam eles madeira, minério ou animais. E é aqui que eu estou, por isso que a minha internet está ruim, minha conexão é ruim aqui, estou me esforçando o máximo aqui, tentando pegar o sinal que é transmitido via satélite, e já peço desculpas se minha conexão cair em qualquer momento. Eu estou falando desse lugar, né, que é um lugar que fica bem próximo ao Rio Demeni,
que é o rio onde o Davi Copenaua vive, né? Nasceu e viveu. O rio Demeni é um rio que é próximo daqui de Barcelos também e que me possibilitou também conhecer um pouco do povo Yanomami e de outros povos daqui do Rio Negro. Inclusive, hoje Barcelos está com um número de Yanomamis bastante grande, que aí acho que eu posso desenvolver na minha apresentação também no final. Os Yanomamis, vários Yanomamis, inclusive do Demeni, estão perambulando pela cidade de Barcelos, esperando a boa vontade de alguém que os leve de volta às suas aldeias, porque alguns engraçadinhos que se candidataram a prefeito e a vereador aqui da cidade, nessas últimas eleições, sempre acham bem divertido e interessante trazer vários Yanomamis e outros indígenas de comunidades próximas daqui para a sede de Barcelos para ajudá-los a ganhar a eleição. E se ganham a eleição ou não, largam esses indígenas aqui na cidade, perambulando sem ter como voltar. E ainda riem desses Yanomamis, mas não só Yanomamis, falando, volta de remo, volta nadando, não são índios. Essa é uma situação que é bem recorrente aqui na cidade, seja para isso, para captação de votos, de cabresto, como chamam, ou quando colocam esses indígenas nos programas do governo para receber auxílio emergencial ou auxílio Bolsa Família, não sei o quê, outros auxílios. Alguns engraçadinhos acham divertido colocar esses Yanomamis na cidade para, assim, conseguir explorá-los melhor, digamos. Enfim, falo desse lugar, povoado por mais de 23 povos indígenas, que incluem os Baniwa, da qual eu faço parte, que inclui os Yanomamis, da qual o Davi Copenaua faz parte, e que está no meio da Amazônia, de onde todo mundo do Sudeste abre bem a boca para falar que é o lugar de onde vem a salvação do mundo, através das vozes desses povos indígenas. Passa para o próximo slide, por favor. O próximo slide é de um lugar próprio de onde eu quero falar. E aí tem a ver com a minha existência, com a existência de pares, né, iguais a mim, com a existência de um meio de comunicação, um meio de resistência que eu tento colocar como parte do movimento indígena atual, que é o meio da famigerada arte indígena contemporânea. Eu estou chamando agora de arte indígena contemporânea, que poranga em Negatu ou do Tupi Antiga é o que é bonito. Então, estou chamando assim, tudo o que é fake é arte contemporânea. Tudo o que é autêntico é arte contemporânea. Nessa brincadeira de que esses artistas indígenas estão fazendo nesse mundo atual, remexendo esse mundo. Nessa foto foi tirada na feira de peixe do Porto de Manaus. Então, uma entidade, digamos, que eu tento trazer em outros lugares, que é essa onça, esse Iauareté, com uma lança, e essa imagem por si só já é um ícone, mas na foto tem duas mensagens que eu trago para a gente conversar. Primeiro, não sei se conseguem ver, mas tem uma plaquinha lá atrás que está escrito: trata-se peixe,
tira-se espinhas. Essa placa, ela é bem, enfim, ela é bem, como eu posso dizer, bem ordinária, né, nesse sentido ordinário das coisas, bem cotidiana dessas feiras de peixe, né, onde quem não consegue tirar suas próprias espinhas dos peixes, quem não consegue catar as espinhas dos peixes, ou quem não consegue limpar os peixes, vai nessa feira de peixe e já compra o peixe limpinho, sem espinhas, pronto para comer, sem perigo nenhum de se engasgar. E eu acho isso um pouco engraçado, porque, de certa maneira, né, o artista indígena, como dizem, às vezes precisa pegar esse peixe, né, cheio de espinhos e cheio de escamas e entranhas que parecem ser nojentas para serem manuseadas por mãos não indígenas, tratá-los e entregá-lo bonitinho para o mercado, né? Aí, no caso, não um mercado de peixe, mas um mercado de arte. E não sei, eu às vezes gosto de entregar o peixe já em postas, bonitinhos, mas às vezes eu gosto de entregar o peixe vivo, e aí, como dizem em São Paulo, eles que lutem, eles que lutem com esse peixe vivo para matá-lo e destrinchá-lo e tirarem ou não suas espinhas, de repente até se engasgar com essa espinha, com esse peixe que eu aqui coloco numa metáfora como esse trabalho da arte indígena. E nisso tem a mensagem da camiseta, que é: só vim porque não posso faltar mais. E aí já é uma outra provocação disso, né? Desse grupo de indígenas que são ousados, ou diria minha mãe, para frente demais para o meu gosto, de se meterem nesse mundo da arte, sabendo que em cada lugar que a gente pisar vai ser uma armadilha, talvez aquela armadilha de urso, né, que vai pegar pelo pé e vai impedir a gente de andar um pouco mais, ou outra armadilha que vai pegar pela boca, como um anzol no peixe, né, porque o peixe, ele, como diria minha mãe também, ou minha avó, o peixe morre pela boca. A necessidade nossa de pagar, né, os boletos, digamos assim, às vezes nos atraem para outras armadilhas que não aquelas que nos abocanham os pés e nos impedem de caminhar. Então, são duas mensagens, na verdade, são três mensagens nessa foto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, artistas indígenas estão aqui porque não podem faltar mais. Tem um peixe com muita espinha, escama e entranhas, que é essa arte, que a gente precisa entender como destrinchá-lo, né? Como apresentá-lo, ou talvez não. Não sei se não sei se pode ser um peixe que pague, né? Para entregá-lo ao mercado. E essa imagem do indígena que está nesses dois mundos, né? E meio que também um pouco perdido, que aí eu me coloco nesse lugar. Eu me sinto um pouco perdido nesse mundo, não só da arte, no mundo moderno. Eu voltei para cá, para o Rio Negro. O ritmo de vida aqui é 3.000 vezes mais lento que o meu ritmo de vida no Rio ou em São Paulo. E estou entendendo que talvez o que eu imaginava que podia fazer em São Paulo e no Rio não faz sentido para cá. Porque, como vimos naquela outra foto, na primeira foto, nesse lugar aqui, a discussão sobre arte contemporânea, sobre mercado de arte, sobre
sobre exposições, sobre vendas de trabalho, pouco importa. Por quê? Porque aqui o que importa é a sobrevivência do dia a dia. E eu preciso entender como é que o meu trabalho pode ser usado para fortalecer o modo de vida ou a resistência aqui desse lugar no Rio Negro, né? Sem me perder também, sem me perder nesses rios para fora daqui do Rio Negro. E aí, pode passar para a próxima foto, por favor? E a última foto, para eu terminar o meu raciocínio de como que eu vejo a minha trajetória, o meu lugar nesse mundo da arte e do registro por imagens, né? Da provocação por imagem, da provocação por mensagens que às vezes são cifradas ou não, mas que são mensagens indígenas, assim como a literatura, né? Que traz para o mundo provocações importantes sobre esse fim do mundo ou a queda do céu, mas também provocações sobre como que a gente talvez conseguisse encontrar meios de resistir a esse fim do mundo todo. E, para terminar, eu gostaria de voltar naquela situação dos Yanomami aqui em Barcelos, né? Eu até estava vendo, eu tenho circulado pela cidade aqui, quando eu tenho estado na cidade, e tenho visto algumas famílias de Yanomami, né? Que tem o pai, a mãe, 4 ou 5 curumins, né? Em fila indiana, alguns com um macaquinho ou um papagaio, e fico pensando, né? Que armadilha que os trouxe para cá, para a cidade. Com esses Yanomami que estão aqui, a armadilha para mim é muito clara. Foram trazidos como objetos de voto, né? Foram trazidos aqui por um candidato a prefeito ou a vereador que foi buscá-los lá no interior de algum desses rios onde eles vivem, trouxe-os para a cidade com uma promessa que eu não sei qual foi, para votar nesses candidatos. E esse candidato, eleito ou não, largou esses Yanomamis na cidade, e agora a Associação Indígena de Barcelos, ou a FUNAI, que lute para levá-los de volta para os seus lugares. E eu fiquei pensando, e triste também, quando eu me olhei no espelho e pensei, será que eu sou um desses Yanomami em São Paulo? Será que eu sou um desses Yanomami no Rio de Janeiro? Será que eu fui... que me fizeram uma promessa tão bonita que eu me desloquei daqui do meu lugar, do Rio Negro, para o Rio e para São Paulo, esperando não sei o quê, esperando um presente, um reconhecimento, uma coisa que alimentasse meus caprichos ou meu ego. Será que eu estou numa armadilha fora daqui, né? Será que esse mundo da arte é uma armadilha que tem me iludido e eu tenho ficado cego, né, em relação a tudo isso? Será que eu estou igual nessa fotografia, que eu acho que é uma das fotografias que está na revista Zoom, nessa edição, que eu chamo de voyeur, né? Voyeur é essa palavra francesa que designa pessoas que sentem prazer em observar a vida alheia. Às vezes a vida sexual, mas às vezes a vida cotidiana, né? Então, será que é isso que eu estou enquanto artista indígena, ou a arte indígena é para o Sudeste, para o mundo da arte, ou para o Artsy, né? É um lugar onde o voyeur
na figura do curador, do expositor, da instituição, do historiador de arte, do antropólogo da arte, ou de outro artista, ou de qualquer do colecionador de arte, né? Será que a arte indígena está nesse lugar de ser acompanhado dia a dia como se fosse um reality show, né? Por esses voyeurs, e daí alimentar todo um sistema da qual a gente sempre diz que é contra, né? Que a gente diz que é decolonial, ou descolonial, ou anticolonial. Será que eu fui iludido enquanto artista indígena para estar num lugar onde eu, pensando que sou anticolonial, mas de fato estou alimentando um sistema colonial? Eu penso que não, na minha cabeça, mas às vezes eu olho e penso, nossa, eu estou alimentando um sistema que foi construído com base no apagamento de culturas diversas, né? Não só indígenas, mas culturas do mundo inteiro, né? Africanas, asiáticas, enfim, é um desafio que, voltando para casa agora no Rio Negro, eu tenho desacelerado para pensar como que meu trabalho pode ser, de fato, uma ferramenta política de resistência, talvez uma, um ato de guerrilha enquanto ferramenta anticolonial, né? Como é que eu posso usar a arte para não criar uma carreira? Meu desejo não é criar uma carreira enquanto artista indígena, mas eu posso usar o meu trabalho para criar mecanismos de resistência e de apoio a comunidades indígenas. E eu acho que é daí que eu quero partir o meu trabalho agora. Meu trabalho, talvez pensando como o Iban Runicuim falou uma vez, o Iban Runicuim falou o seguinte: vendo tela para comprar terras. Talvez eu queira pensar o meu trabalho agora com vender telas e construir escolas indígenas e construir postos de saúde indígena e construir mecanismos para que outros indígenas que estão aqui não caiam em armadilhas de promessas quaisquer que sejam, seja promessas de políticos ou seja promessas de um lugar na história da arte. Eu não quero mais mudar a história da arte. Eu quero mudar a minha comunidade e o lugar de onde eu venho. Mudar no sentido de que eles não precisem sair ou cair em armadilhas para fora daqui. Bom, era isso que eu queria falar. E agora acho que eu termino por aqui. Denilson, que coisa boa te ouvir daí, desse lugar cheio de implicações e que te dá a oportunidade de disparar flechas em todas as direções. Que bom. Daí do seu Rio,
para os rios de cá, daqui da beira do Rio Doce, né, do Atu, para o seu Rio Negro, e para o Bemini também. E essa imagem que você nos provocou no começo, que é muito potente, que ela articula todo lugar de crítica, digamos assim, a esse mundo de consumo do planeta, né, de consumo da Terra. E, e também a ideia de uma boneca que chora, né, e, e canta, e dança, e brinca, ela é também uma metáfora fantástica sobre esse não lugar que quase todos habitam no mundo hoje. A coisa dos refugiados no mundo, dos refugiados ambientais, dos refugiados políticos, ele perturba mesmo a ordem cósmica, digamos assim. Não é nem uma ordem global, é uma ordem cósmica, porque nós entramos em estado de Shawara, como diz, né, o nosso Copenau Yanomami. A Shawara, ela foi despertada, talvez quando alguém estava tentando limpar o peixe, tirar as escamas e deixar tudo facinho, que foi o caminho da modernidade, foi tornar o mundo fácil. Eu fiquei pensando muito nessa parábola que você falou das crianças Yanomami, carregando cada um deles o seu bichinho de estimação, o seu, como é que chama? Aquele carinha que a gente carrega junto com a gente, ele é um não humano que a gente transforma no nosso xerimbabo. Isso. É um xerimbabo, né? Esse outro ser que não é propriamente humano, mas ele é um hermano. Ele cola na nossa presença no mundo e nos põe em circulação. São todas imagens tão fantásticas, tão poderosas, mas talvez a que se sobrepõe a todas elas é essa atração que o tal de lugar imaginário, que é a Amazônia, causa mesmo no mundo. E talvez não seja só uma coisa que acontece agora no começo do século XXI, mas que tenha afetado as mentalidades desde o século XX, século XIX, provavelmente. Aquela coisa de imaginar um Eldorado, ele criou um fluxo totalmente oposto a esse que você enunciou, de sair de dentro da floresta para vir para o Sudeste, para vir para o mundo. Ele criou um outro fluxo que era de sair de qualquer lugar do mundo para ir caçar o tal do Eldorado. Esse Eldorado, essa fantasia atraente da riqueza, que fez esse lugar que a gente hoje chama de Amazônia, que ele é vasto, né? Ele pega a bacia amazônica inteira, os nossos vizinhos todos, né? Os seus vizinhos aí na Colômbia, Venezuela, essas Guiana toda, essa bacia amazônica, ela é muito mais do que essa cápsula de floresta que as pessoas imaginam, né? A tal da biodiversidade, e ela se complica e se complexa quando ela envolve centenas de povos com cosmovisões e observações sobre a vida e o mundo, que, de verdade, deve causar uma espécie assim, de apagão num artista itinerante que se desloca de qualquer outro lugar e flutua sobre um desses rios, dessas balsas, desses lugares. Só que você é daí. E a sua observação sobre esse movimento é diferente. E ela te dá uma oportunidade de fazer isso que você nos ofereceu nessa fala sua, que é uma cartografia afetiva do território,
do sentido de existência. É por isso que você está menos interessado no que vai acontecer com o tal do mercado da arte, mais interessado no que pode acontecer com essas pessoas que saem das aldeias para ir ali e voltam já, e ficam perdidos no espaço, porque ele convoca de novo esse sentido de filiação mesmo, a oca, essa maloca do povo, da família, onde o nosso ser se assenta. Eu acho que é isso, é um desafio maravilhoso, e que bom que você está passando por aí, e lembrando que a fricção que a gente precisa ter com a Terra, com esse organismo vasto da Terra, ele supõe, às vezes, ter que encarar o peixe vivo, com escama, com vísceras, com tudo. E não dá para esperar ele em fatias bem fininhas, que é um pouco o destino, de certa maneira, de tudo que é manufaturado, né? De tudo que é faturado. Então, assim, a sua observação desde sempre sobre a arte, que eu acompanho suas observações críticas, é uma negação de assumir esse contínuo da substituição da manufatura. Tipo assim, não, olha, eu não estou numa fila esperando a minha vez, né? Quando todos os grandes artistas modernos tiverem morrido, para mim acabou e pronto, eu não vou fazer um remendo, não vou continuar reproduzindo essa parábola, porque ela não é o principal para mim. Teve gente nos perguntando, uma pergunta dirigida bem a você mesmo, que é sobre te percebendo como um fotógrafo, obviamente como um fotógrafo no sentido amplo, né, vasto, não só na coisa do fotograma, mas na coisa da imagem e tudo. É um fotógrafo que critica a modernidade e a arte moderna. E que essa arte moderna sempre tratou os povos indígenas como objeto, que é a sua crítica. Eles te perguntam, é possível fazer da fotografia, né, que é uma coisa que nasceu moderna, né, um aparato que nasceu moderno, uma invenção, é possível fazer disso, abrir a partir daí novas perspectivas, que quais são as suas referências nessa coisa da fotografia arte, quando ela deixa de ser um voyeur, um assalto, e pode ser outra coisa. Achei essa pergunta que dirigiram ao meu querido Denilson muito legal, e fiquei lembrando o seguinte, naquela imagem que você abriu, com três perguntas importantes, pairou uma quase no céu, que é aquela missão lá em cima, na colina. E aquela missão na colina? Aquele prédio. Já que a gente está sempre botando em questão a coisa colonial, e aquele incrível prédio de alvenaria colonial no alto de uma colina atrás da fotografia. Pois é. Eu queria responder essa pergunta de novo citando o IBAN, só que eu não posso porque eu não sou o IBAN, mas eu acho muito lindo, que eu acho que foi no Ciclo Selvagem mesmo, que alguém perguntou para ele, mas quem te ensinou, quem foi teu professor de arte, quem te ensinou a pintar? E ele falou, foi a jiboia. Aí a pessoa perguntou, tá, mas quem te ensinou a técnica de pintar? Foi a jiboia. Eu gostei de falar isso, mas eu não sou o IBAN, eu não consigo desenvolver como o IBAN. Essa pergunta que fizeram, enfim, acho que tudo... Uma das coisas que eu aprendi enquanto Baniwa foi observar muito, né? Observar mais e talvez falar menos. Então, eu gosto muito de observar as coisas, né? E depois de tentar fazer conexões com as coisas, né? Então, eu gosto de pensar a cestaria Baniwa, por exemplo, com outro meio de construção
de tramas, né? E encontrar as conexões nesses lugares, que talvez podem ser muito próximos ou muito distantes. De referência de fotografia da arte, talvez eu tenha só muito recentemente, mas eu tenho uma coisa que eu lembro de criança aqui, que era da TV preto e branco, que trouxe, onde toda a galera assistia no centro social filmes antigos. Inclusive filmes onde o mocinho era um cowboy e o inimigo era um pele vermelha. Isso me instiga muito a pensar algumas imagens. E outra coisa que eu descobri aqui, voltando para casa, que eu não lembrava, eram de livros antigos de livros que eu ganhei quando era criança, de algum professor ou de algum parente que visitava aqui, que morava em Manaus, e visitava aqui e me trazia livros, ou de algum outro, ou que eu tenha conseguido de outra maneira. E esses livros, alguns com imagens históricas, e até a Bíblia, que foi um livro que eu li bastante aqui, com anotações, inscrições, rasuras e, às vezes, alguns desenhos em cima de desenhos, que eu acho que eu continuo fazendo agora, apresentando, inclusive, para a revista Zoom, essas imagens históricas com desenhos em cima. Eu não sei dizer quais foram minhas referências na fotografia de fato. E eu consigo entender algumas ligações de novo entre isso, né? Entre um lugar que a natureza dizem está praticamente intocável, mas ali está um prédio do exército como uma grande samaúma de concreto ao lado de uma samaúma orgânica, digamos assim. Esse contraste é o que me leva a pensar algumas coisas, né? De como que a gente substitui, por exemplo, isso, né? O peixe orgânico, o peixe... não peixe orgânico, mas o peixe por um enlatado de peixe, né? Ou uma árvore por um prédio no meio da cidade. Uma casa na árvore, né? Essa imagem da casa na árvore. De que o solo já não é uma casa, mas você tem que construir acima da árvore. Utilizar a árvore não como uma irmã, mas como um suporte, né? Um suporte, um outro objeto. E, Denilson, mais de uma pergunta, né, de gente que está nos acompanhando, ficaram muito mesmo interessados nessa ideia de acelerar o fim do mundo, que você aponta como uma provocação, e a pergunta parece que ela tem muita semelhança com as que me dirigem quando eu falo de adiar o fim do mundo. Isso sugere que tocar no mundo, tanto para acelerar quanto para adiar a sua permanência, ela vem de encontro com uma fala da professora Conceição Evaristo, aqui na abertura do Festival de Inverno da UFMG. Ela disse uma frase que eu estou agora cultivando, que é o seguinte: as pessoas acreditam que é possível acabar o mundo, o fim do mundo, mas não acreditam na possibilidade de acabar com o capitalismo. Essa coisa voraz que quer o peixe sem espinho e sem escama, né? No entanto, quando você fala em fim de mundo, parece que todo mundo se move. É como se alguém tivesse que falar isso. Eu tive uma experiência recente, que foi de dar o título
Ideias para Adiar o Fim do Mundo ao livrinho, e eu não parei de responder essa pergunta até hoje. Quando você fala em acelerar o fim do mundo, você provoca, de certa maneira, o mesmo terremoto. O que você acha desse incômodo? Será que o mundo é intocável? O mundo, esse mundo, né? Esse mundo onde todo mundo está meio que perdido, porque tem uma cédula ou um metal qualquer que gerencia ele. Quando eu coloquei esse ideias para agilizar ou acelerar o fim do mundo, eu estava pensando numa coisa, né? Na verdade, enfim, eu li os livros, eu li o livro do Davi, li seus livros, li outros artigos falando do mesmo tema e tudo, e eu fiquei pensando, né? Às vezes, as pessoas não querem conselhos, né? Conselhos que encaminhem de uma maneira didática e amorosa, né? Elas querem uma coisa que os provoque, assim, assim porque eles sempre vão fazer o contrário. Se você fala para uma criança mimada, não beba refrigerante, porque vai lhe fazer mal, ela vai lá e bebe refrigerante só para não ter que dar o braço a torcer. E aí eu lembrei de uma coisa, né, de como que eu aprendi a nadar com minha avó. E aí é uma didática indígena que pode acionar o ECA e o Estatuto da Criança e do Adolescente, outras éticas das leis e tudo, mas esse tempo já passou. Minha avó já está com quase 100 anos, já prescreveu esse crime. Eu aprendi a nadar com a minha avó me levando para o meio do rio, me largando no meio do rio, voltando à margem, falando: meu neto, se você não bater as pernas e os braços, você vai morrer aí no meio do rio. E foi assim que eu aprendi a nadar. E eu fiquei pensando assim, né? Poxa, Davi Copenau, Ailton, uma galera assim, mestre, né? Super intelectual, inteligente, tá dando as dicas para as pessoas obedecerem. De repente, se eu falar para ele assim, ó, é isso que vocês querem? Vai e faz, assim, faz, vai. Talvez eles ficam pensando assim, poxa, tá errado isso, né? Me jogar no meio do rio, não quero me jogar no meio do fim do mundo, né? Quero ficar aqui seguro e cuidar da minha segurança na margem. Então, foi uma provocação nesse sentido, de colocar uma coisa tão absurda que as pessoas vão pensar assim, poxa, peraí, não concordo com esse rapaz. Não concordo, acho que não tem que agilizar, tem que adiar, então vamos pensar pensamentos para adiar. Mas foi uma provocação nesse sentido, de colocar uma coisa absurda para as pessoas se tocarem do que a gente está fazendo mesmo, né? De como por exemplo, de estar conversando com pessoas que acham muito lindo pensar em adiar o fim do mundo, em cuidar da natureza, em cuidar para que o nosso planeta melhore, mas não largam mão do seu brinco e anéis e pulseiras e colares de ouro, né? De como que, ao mesmo tempo, da nossa boca sai discursos, né, anticoloniais, mas das nossas mãos assinam discursos coloniais ainda. E às vezes eu acho que precisa de uma provocação um pouco no sentido da errônea psicologia reversa, né? De quando você fala uma coisa esperando que as pessoas façam o contrário. Quando eu coloquei vamos agilizar o fim do mundo, eu espero que as pessoas achem tão absurdo que façam o contrário, que adiem o fim do mundo. E, Denilson, tem tanta pista
na breve fala que você nos deu na abertura, exibindo as imagens, que eu fico assim, agora pensando como aproveitar esse encontro para trazer e compartilhar com as pessoas tanta coisa instigante, bacana, mas eu não quero perder a oportunidade de dizer o seguinte: você, o Jaider e o Davi e outros pensadores, eu vou chamar de pensadores para não criar categorias de sei lá, de ofício, pensam, eles, a partir desse lugar que tem uma densidade imaginária fantástica, que é a Amazônia, vocês pensam a partir daí de uma maneira que é desconcertante para quem observa de fora. E essa espécie de reverso do olhar que sai daí, ele, ele traz questões muito importantes para quem está observando de fora e abre também muitos debates novos. Tem uma questão que emerge principalmente dessa região do nosso continente, que é a ideia da arte indígena. Nós participamos junto há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, da Mira, né? Que ela mostra de arte indígena que a nossa amiga Maria Inês nos juntou. O IBAN também, né? O Moisés Achaninca, o Benck e muitos outros, né? Os parentes artistas Yanomami. E a partir dali, parece que disparou assim uma observação de pessoas em vários lugares desse nosso mundo indígena que configura, sim, uma arte indígena. Você tem algum comentário? Você tem algum comentário sobre o que se deu a partir desse enunciado arte indígena? O que ele está provocando? Bom, não, essa pergunta é complexa, é densa. É difícil responder assim em poucas palavras, mas acho que eu posso pontuar algumas coisas que não respondem à pergunta, mas fazem a gente pensar um pouco também. Primeiro que ainda não existe um movimento de arte feita por artistas indígenas, no sentido de, por exemplo, o impressionismo ou outra coisa do tipo, né, onde artistas se juntavam para fazer um manifesto único sobre um tipo de trabalho ou de discurso. Isso eu acho incrível, porque deixa muito fluido e muito confuso para quem não é indígena, o que é muito interessante também, né? Porque quem não é indígena sempre quer uma coisa enlatada ou uma coisa que represente todos os indígenas ou todos os artistas indígenas. E eu espero que isso nunca aconteça, porque os artistas indígenas têm suas próprias visões das coisas e os modos de se expressar. E talvez essa riqueza ela se perca juntando num único pensamento ou num único movimento. Mas sim, o termo arte indígena ele já está se caracterizando como um espacinho, uma gaveta onde jogam toda essa produção indígena. Talvez a gente precise pensar outras terminologias a partir do nosso trabalho, né? Acho que Jaider tem pensado isso, Dayara, o Iban também, tem pensado um pouco sobre como criar outras alternativas a essas gavetas de arquivamento de movimentos de arte. Como eu disse no começo, eu quero falar agora não dessa arte contemporânea, mas dessa arte contemporânea, para dar um nó maior na cabeça dos historiadores da arte. E exatamente 22. E 22, a arte moderna, que agora estão chamando aí a gente para conversar, que daqui a pouco vai ter um reboliço em torno da semana de 22. Eu não sei se o Ailton
caiu ou se foi eu que caí agora na conexão. Ah, o Ailton caiu, não sabia se era eu ou ele. Mas, assim, a da semana de 22, nossa, tá fervilhando essas coisas para discutir a semana de 22. E a Mira e outras reuniões com artistas indígenas que eu participei ou que eu não participei tem movimentado pensamentos reantropofágicos, digamos assim, né? Pensamentos de partir, pelo menos do modo como eu vejo, ou do modo como eu tenho trabalhado esse assunto, tem partido não da destituição da história da arte construída pelo movimento do antropófago, ou para o Brasil, ou o movimento modernista, né? Tenho pensado que o trabalho desses artistas indígenas agora vão pegar onde o pensamento do modernismo brasileiro deu uma empacada, né? Acho que estava muito bonitinho, muito bonito, muito bem escrito e bem publicizado a Semana de Arte Moderna, o modernismo, o movimento antropófago e tudo, mas não avançou, né? Acho que acredito que a arte indígena, por essa galera que está vindo agora, pode construir a partir de onde o modernismo não conseguiu mais avançar, né? Trazer pensamentos que talvez a galera lá que se inspirou nas culturas indígenas e nas culturas brasileiras do interior não conseguiram alcançar, justo porque não eram do interior e não eram indígenas. É uma renovação no pensamento do que é brasilidade ou do que é uma produção artística indígena, né? Nesse lugar que estamos vivendo agora. Tenho visto movimentações que eu acho que 2022 vai ser um ano incrível, onde esse pensamento da arte trazida por essa gente de pele morena, como dizia a música, tem movimentado. Inclusive, trazendo junto nessa canoa o neto do Macunaíma, né? O neto do Macunaíma, que é o Jaider, e outros artistas. Eu não posso deixar de fazer a pergunta que me morde agora. Você tem problema com a Bapuru? Eu não tenho problema nenhum com a Vaporu, nem com a Tarsila, apesar da minha artista favorita do modernismo, ou dessa galera, ser a Anita Malfatti, que foi justo a mais apagada do movimento. Eu não tenho problema nenhum com a Vaporu. Eu tenho problema em não ter um direito de resposta ao Abaporu e não ter outras versões de outras vozes sobre o Abaporu. Acho que meu problema não é com o modernismo, nem com a Tarsila, nem com qualquer outro momento histórico da arte brasileira. Meu problema é com quem apareceu, com quem teve a chance de aparecer. E aí não só os indígenas, claro, outros povos. Talvez o Abaporu tenha que ter um irmão gêmeo, como dizem na arte, um díptico, que mostre um espelho diferente ali, feito por mim, pelo Iban, pela Dayara, pela Alessandra Pataxó, pelo Jaider ou por qualquer outro. Acho que
que vozes não faladas à época podem ser ditas agora, mesmo que atrasadas num tempo linear, mas circular num tempo nosso. Maravilha, porque esse tempo da arte definitivamente ele não é linear. Eu até, quando eu mencionei o Abapuru, eu estava lembrando, obviamente, que os artistas todos já morreram. Mas o que é interessante é que alguns dos ícones daquela modernidade, daquele enunciado, eles estão vivos. E Abapuru é digamos assim, é o objeto de arte que mais se valorizou nesse tal de sistema da arte ao longo desse tempo linear, mas que ele reforça muito e dá muita relevância àquele momento, porque aquele momento foi um momento de ruptura com um discurso que era definitivamente eurocêntrico. A ideia da imagem era aquela imagem europeia. E o Abapuru não é uma pessoa no sentido de humano, né? Ele é um não humano que se expressa de uma maneira potente, e ele bebeu, sim, nas narrativas dos povos antropófagos daqui. Aí a pergunta é o seguinte, a arte contemporânea, ela é antropofágica? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho que essa antropofagia da arte agora, ela só não vai ter, como eu faço no trabalho, ela só não vai ter Bordeaux, né, servido, ela vai ter talvez um açaí, um patauá, um buriti, um suco de caju, uma damorida, um caxiri, né, para a gente digerir melhor essa comilança desses artistas. E tem uma pergunta, Denilson, endereçada assim, diretaça para você, que é suas observações sobre a arte, nos termos que ela tem sido pensada agora, arte indígena. Essa arte indígena brasileira, ela tem relação com outras experiências ao redor do mundo? Você foi na Austrália ou você foi na Nova Zelândia, numa das mostras internacionais que você visitou? Eu não fui, mas eu estava. Eu não fui em corpo físico por conta da pandemia, mas eu estava com trabalho na Austrália, em Sydney. Mas eu fui em corpo físico em Toronto ter dias alegres com os Inuit, com aquela galera lá que é o extremo oposto da Amazônia, né? Aqui são 40 graus, lá positivos, lá são menos 40 graus. De fato tem sim. Acho que eu tive no Brasil contato com os aborígenes, com 2 artistas da Austrália. Aí em Belo Horizonte, na mostra aborígene que teve lá numa instituição em Belo Horizonte, conheci 2 artistas de lá, uma artista da minha idade, inclusive, Rei, o nome dela, da minha idade, onde eu pude... Acho que foi a primeira vez que eu conversei com algum jovem da minha idade de outro lugar do mundo sobre nossa existência enquanto não branco, né? E eu me surpreendi, eu e ela ficamos muito surpreendidos como que nossas histórias pareciam muito parecidas, né? Parecíamos que viemos do mesmo lugar, do processo de colonização, de discriminação, racismo, todas essas mazelas que nos afligem aqui no Rio Negro, mas também lá na Austrália, lá lá na terra dos cangurus.
E, da mesma maneira, quando eu conheci os Inuites, conheci também um artista da minha idade, onde a gente conversava sobre nossa vida e como as vidas são muito parecidas indígenas. Cheguei a um pouco à conclusão de que não há diferença nos processos de violências aqui ou de lá. E acho que isso reflete também muito nos nossos trabalhos. E desde lá eu sei também que Jaida, Lidaiara, Iban também, que tem circulado muito para fora daqui, tem encontrado outros parentes artistas e encontrado essas conexões que nos fazem mais que parentes, né? Parentes culturalmente, mas parentes também nas violências, mas também nas alegrias, né? O que é bem mais interessante de se conversar. Existe também esse momento onde artistas indígenas do mundo inteiro têm tido têm tido oportunidades de aparecimento, né? E isso tem sido incrível. Incrível ver como artistas do Brasil inteiro, mas também artistas de outros lugares do mundo, né? Do México, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Ásia, tem aparecido e tem movimentado discussões que o mundo da arte não estava, talvez, preparado para discutir nesse momento. Eu acho isso incrível. E, Denilson, isso me anima uma outra pergunta, que é o seguinte: o que nos assemelha aos outros povos nativos do mundo? É o evento colonial ou são as nossas cosmovisões? A cosmovisão tem sido uma coisa que eu tenho visto que nos conectam demais, assim. Tanto o modo de ver... assim, teve pessoas com quem eu conversei que eu falei, olha, você está falando... o que você está me contando é a mesma história que eu aprendi no Rio Negro. Então, essa história de que antes éramos todos humanos, independente de serem carne, mineral ou mamífero ou réptil, é a mesma história que eu ouço no Rio Negro. Então, vamos contar nossas histórias de antes do mundo existir, né? Como diria o Feliciano Lana. Acho que todo esse entendimento do universo é o que nos une, né? Tanto que vários povos, assim como os Baniwas, têm como ponto de vinda as Pleiades, né? Então, de certa maneira, somos todos estrelas e constelações. Então, Denilson, é muito importante esse ponto, porque uma boa parte do debate ele é muito determinado pela coisa decolonial, né? Os últimos anos, a questão colonial, decolonial, ela quase que impregna tudo. A minha pergunta é: o que nos relaciona com o pensamento de outros povos nativos? É não ser branco ou são as nossas plurais cosmovisões que antecede a questão? Eu não consegui pegar a pergunta, porque falhou a conexão. Quando eu me encontro com um Ainu de uma ilha ao norte do Japão, ou com um Inuit, ou com alguém da Austrália, e me reconheço na sua expressão estética, na sua visão da arte, o que nos torna próximo é o fato de não ser brancos ou é o fato de nós termos outras cosmovisões? O fato de entendermos, o fato das nossas cosmovisões mesmo, o fato de entender o mundo
ou o planeta ou a nossa existência não como uma ferramenta de desenvolvimento ou não como um item que faz parte de uma engrenagem de desenvolvimento capitalista. É um entendimento de que somos parte de tudo e que se não existe, que se qualquer parte do planeta de que nós somos feitos deixar de funcionar direito, todos nós estamos ferrados nesse mundo. Acho que não é o ser branco ou ser indígena, entender a gente como parte de um grande universo para além do que nós somos, né? É o que há para além do que nós somos enquanto, não sei, matéria, né? Tem uma pergunta aqui que ela atravessou várias observações e que ela está relacionada com a coisa da fotografia, imagem, fotografia. No começo teve uma afirmação muito interessante que era que nas culturas, em culturas inclusive ocidental, né, pensamento judaico-cristão, eles negavam a imagem, eles consideravam que a imagem deveria ser evitada, tinha uma evitação da coisa da imagem. Só mais tarde que isso foi, digamos, admitido, a imagem. Eu me lembro que eu visitei uma mesquita e lá dentro não tinha imagens, nada. Não tinha nenhuma escultura, não tinha nenhum desenho, nenhuma imagem. E eu achei muito interessante isso, e agora essa pergunta sobre fotografia e imagem me retorna a essa observação. Aí tem uma pergunta sobre a fotografia para você, Denilson, que é o seguinte, como você vê a coisa da fotografia e se tem trabalho de artistas não indígenas com fotografia, com imagem que você considera relevante, que não é só a repetição de um olhar objetificador, que congela o objeto, que tem alguma poética que atravessa o sentido exclusivamente estético, né? Os ensaios. Tá, eu posso falar de uma pessoa com quem eu tenho muita estima e muito carinho e que já esteve né, inclusive foi uma curadoria do Tiago, que é a Cláudia Andurrar, ou Andujar, né, onde, onde eu tive algumas chances de escutá-la, né, de escutar o Davi também falar sobre o trabalho, de ver algumas exposições, inclusive de ver vários trabalhos aqui em Barcelos mesmo, da Cláudia, em negativos, em reproduções menores do que estavam em exposição. É uma pessoa que eu tenho mas como uma captação de algo que eu não
Oi, pessoal, acho que a gente está com um probleminha técnico. Podemos aguardar um segundo para ver se Denilson volta. Denilson está voltando, é que ele está vindo de barco. Pegou o melhor caminho. Está vindo de barco. Ah, que coisa boa essa conversa com Denilson em torno desse tema da arte, tanto no sentido de pensar a possibilidade de identificar essa produção como arte indígena, contemporânea, arte indígena, os vários possíveis termos, mas eu achei muito interessante já existir uma problematização, uma questão feita pelas pessoas que estão produzindo essa arte sobre o fato dela ser nomeada de fora, né? O Denilson lembra que o termo arte indígena ele é um termo empregado de fora. Alguém chamou a produção desses sujeitos de arte indígena. E eu acho bom que tem uma reação crítica a isso, para a gente não ficar sempre subentendido até naquilo que a gente quer expressar da maneira mais evidente, mais clara. Denilson, que bom que você conseguiu dar um nó na internet e voltou. Voltei. Eu só queria terminar de falar, né, que é da Cláudia Andujá, que é uma pessoa que eu admiro para muito, assim, e, 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 Acho que travou de novo. Se a gente não tiver nenhum impedimento de estender o tempo para ele voltar e a gente fazer a cena de despedida juntos, eu estou numa boa, eu posso ficar aqui junto com vocês. Legal, Thiago? Acho que sim. Vamos ver se ele volta de novo. A gente já está, deixa eu ver, um pouco avançados aqui na hora, mas pelo menos para para fazer uma despedida aqui para todo mundo, seria muito bacana se ele tivesse conosco. Estão sugerindo a você, Thiago, que você lembrar o público que todas as mesas estão disponíveis. Você viu aí o aviso? Isso. Uhum. Para quem não tiver acompanhado, não tiver tido tempo de acompanhar todas as mesas do festival, elas estão disponíveis no site do YouTube da Revista Zoom, né? youtube.com/Revista Zoom. Você pode ver não só essa conversa na íntegra, mas também todas as conversas que a gente teve aqui durante a semana, durante esses 3 dias. Vamos tentar ver se o Denilson volta só para fazer uma despedida. A gente, infelizmente, está... É que está chovendo muito, começou a chover muito lá em Barcelos, lá onde ele está. E em qualquer lugar do mundo, quando a chuva chega legal, a internet tem que dar um tempo, não é isso? Mesmo em São Paulo, no Rio, se vocês levar um chuvão, o sinal Cai. cai. E é interessante esse comentário, porque a maior parte de nós estamos se comunicando à distância uns com os outros e dependendo dessa conexão, né? Dependendo dessa internet em algum sentido. E é bom a gente incluir no nosso horizonte a coisa de que isso dá defeito, que tem muito a ver com a conversa com o Denilson, a coisa do peixe com espinho, escama e tudo, né? É uma alerta sobre a emergência climática que nós vivemos. Nós vivemos uma situação no planeta, né, a vida na Terra, ela está exigindo da gente um ajuste da lente, no sentido amplo. Para além da crítica, né, a posturas insustentáveis daqui para frente, nós temos também uma observação
sobre o organismo sensível da Terra, exigindo da gente outros modos de estar aqui. E se a gente acomodar muito a ideia de que a tecnologia vai nos dar, desde a internet até a vacina da Covid, nós estamos, na verdade, entregando a nossa poética sobre a vida ao domínio da técnica. E a gente está se aproximando muito de uma realidade Android. Nós vamos funcionar de acordo com a resposta da tecnologia, das máquinas. O meu computador aqui, durante a nossa conversa, em vários momentos ele foi entrando na conversa, palpitando, dando opinião, me dizendo que tinha um alerta, que era para eu ligar aquilo, desligar a outra. A minha pergunta é a seguinte: que obsessão é essa? Que sacanagem é essa da tecnologia querendo se meter na minha vida dessa maneira? Será que daqui a pouco ela vai decidir quando eu durmo? Né? Quando eu como? Quando eu sonho? E uma hora a gente podia fazer um papo disso com o Siddhartha, né? Sobre essa invasão do high-tech ao mundo possível de existir de outras maneiras. Nós estamos acreditando que a gente vai ter que estar home office, conectado com todo mundo. Na verdade, nós estamos negando a realidade ecológica do planeta que nós habitamos e querendo dar um nó no planeta. Tipo assim, não, o planeta está indo para o saco, mas nós vamos resolver isso fazendo uma gambiarra. Nós vamos ligar mais um fio, né? Fazer mais uma vacina. A euforia com que as pessoas estão esperando essa vacina, eu só tinha visto isso em outras épocas em relação ao Papai Noel. E tem gente que está assim, já está soltando fogos, porque a vacina está chegando, pendurando o sapatinho na janela. Então, assim, é um engano, é um auto-engano legal, porque a gente pode ter a vacina dessa Covid e começar a fabricar a próxima. E a gente vai entrar numa espécie de hospital geral. Mas as pessoas naturalizam isso, porque todo mundo está conectado, todo mundo está ligado. O mercado está totalmente satisfeito com a resposta das entregas, né, de tudo. Os bancos estão ganhando grana para caramba, o sistema financeiro não está assim tão vitimado pela desgraça ecológica, climática do planeta, e tem uma produção de narrativas de que nós vamos resolver isso com ciência e tecnologia. Né? Viva a ciência! Que bom que a gente está chegando a uma conta, né? Uma espécie assim de prova dos 9, né? Em que a ciência escapa ao negacionismo e consegue dar resposta objetiva a um grau de realidade. Mas a gente também não pode pirar na ciência e começar a viver uma ficção científica. Né? Talvez o excesso de fé tenha nos levado a uma humanidade totalmente negacionista e um excesso, né, tipo fé demais não pega bem. Né? Agora, fé de menos também na ciência deu lugar para muita violência, para muita negação da própria ciência. Então é bom a gente ter um olhar crítico, né? E, de repente, o peixe com escama e espinho exige da gente mais cuidado do que um filezinho seguro de uma internet funcionando 100% e de uma ciência produzindo vacinas delivery. Sem dúvida. Acho que aqui E vai ser bom. Está pegando chuva. Denilson disse que para vocês se despedirem dele, o sinal caiu mesmo e lá está chovendo. Que bom. Viva a chuva! Viva a chuva, exatamente.
Eu acho que a gente vai ter que se despedir mesmo, infelizmente, parece que em Barcelona a conexão está totalmente inoperante, caiu mesmo. Ailton, queria te agradecer muito, então, queria agradecer você e o Denilson por essa conversa tão inspiradora, por essa aula de ética, né, de arte e de ética, por essas pistas e também por esses ensinamentos um pouco para que a gente tente evitar a catástrofe que a gente está construindo. Eu acho que esse alerta que você faz, não só a ideia de continuar essa conversa em outra dimensão, mas esse alerta também sobre a nossa o afastamento físico que a gente vem sofrendo, né, e essa grude que a gente vem adquirindo com as telas e achando que está tudo bem se a gente conseguir se comunicar através das telas, a gente está vendo como isso implica outros sistemas e como isso coloca em risco, né, toda a forma como a gente se relaciona e as outras visões de mundo. Então, eu queria agradecer enormemente, é uma honra, é um privilégio poder escutar vocês, e Denilson, boas energias para você aí em Barcelos, e a gente continua em contato. Obrigado a todo mundo também que organizou o festival e que assistiu a esse festival. Até breve. Viva Denilson! Viva! Viva essa arte contemporânea! Abaporanga!